Muito bom. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que nos dá nesta noite de podermos estudar um pouquinho mais do seu Evangelho, os seus ensinamentos, para que possamos terminar a nossa noite mais fortalecidos e amparados por nosso querido Mestre Jesus. Vamos nos entregar na mão dele em orações e agradecendo por esta noite maravilhosa de hoje. Vamos lá, vamos orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Vamos também registrar a nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes, que neste momento nos assiste e traz, através de sua equipe, o conforto a todas as nossas necessidades. Que nós possamos receber estes bons fluidos nesta noite, para o nosso fortalecimento, para a nossa cura, para que possamos entender um pouco mais dos ensinamentos que nos são trazidos. Que Jesus o ilumine cada vez mais, que a gente possa estar cada vez mais próximos, sendo amparados e fortalecidos. Que assim seja, né? Muito bem. No nosso estudo do Evangelho, no nosso capítulo 27, nós temos hoje instruções dos Espíritos e o subtítulo de maneira de orar. É o item 22 deste capítulo 27. Maneira de orar. Ele foi transcrito por V. Monod em Bordeaux, em 1862. Então diz assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque disso tendes hábitos. É um dever que vos impondes. E como todo dever vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconsciente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir a seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar, humilde, aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar
como Jesus no Tabor, e tornar-se alva e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza, pedir-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedes a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Ó, não muito pouco, mas imagineis antes de lhe pedir o sucesso dos vossos empreendimentos terrestres, e exclamastes: Deus não se ocupa conosco, e se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmo o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que, torrente de graças e de consolações, se derramará sobre vós. Capítulo 5, número 4. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física. Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo? Quando sentes que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugido, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam, e crede bem que em um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada nos lembra maquinalmente. Muito bem, está aí então nossa leitura de hoje, e o nosso irmão Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Vamos relembrar. Nós vivemos em dois mundos simultaneamente, o mundo material e o mundo espiritual. Nós vamos para o mundo espiritual quando dormimos. Estamos no mundo aqui material, este mundão que nós estamos aqui, para aprender, se curar e se libertar. Para quem está chegando agora, aprender, nós estamos desenvolvendo o intelectual, a inteligência moral também, se curar, eliminando os nossos defeitos, que são perecíveis. As qualidades vão ficando. Eu não sei por que as pessoas
focam nos defeitos dos outros, porque nós somos educados pelos nossos pais, eles não sabiam praticamente nada de educação, então nós temos o hábito, conhecemos uma pessoa, a primeira coisa a fazer, sem perceber, inconscientemente, a gente já fica procurando defeitos. Ou cultura latina, quando é que vai mudar isso? Hein? Bom, mas enfim, nós estamos aqui para curar os nossos defeitos, que são perecíveis, e se libertar de crenças, falhas na educação, palavras negativas colocadas em nosso cérebro, baixa autoestima, tudo isso vai nos aprisionar. Rotina, se tomar cuidado, a rotina te aprisiona. Portanto, ignorância, obsessores nos aprisionam. Enfim, nós temos várias prisões mentais e estamos aqui para se libertar. E, portanto, estamos aqui, em outras palavras, com essa vivência no corpo material, visando nos conhecer também, através dos nossos pontos fracos, pontos fortes, e é possível, pelas provas e expiações que nós estamos vivenciando, captarmos como foi o nosso passadão. Eu falo passadão para ter um toque didático, o nosso passadão, para a gente não repeti-lo, principalmente nas questões de ingenuidade, de ignorância, momentos que nós estivemos afastados de Deus. Isso de outras vidas. Bem como, dependendo pelas provas, a gente percebe as possibilidades de futuro. A vida é maravilhosa, propiciando tudo isso junto, misericórdia e essas oportunidades. Agora, qual deve ser o primeiro ato ao acordar que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, como encarnado num planeta de prova e expiação? Eu vou repetir, aqui não é o paraíso. Qual que é a tua primeira atitude? Você chegou a tua entrada aqui, porque você sai do plano espiritual, acorda. Qual deve ser? O texto deixa bem claro, a prece. Agora, tem gente que é despertada pelo celular, mas coloca mais 5 minutos, sabe aquela, podemos dizer, colocando algo a mais para dormir mais um pouquinho, né? Você vai repetindo, mais 5 minutos, aí acorda numa ansiedade danada, numa pressa danada, e quando percebe já está atrasado, o moderninho, o ocidental. Eu falo ocidental porque o oriental é um pouquinho diferente, mas geralmente ocidental. Aí ele sai correndo. Eu vejo muitas vezes, eu estou em São Paulo, o pessoal fala, olha, Deus, até um determinado horário, não tem ninguém na marginal, é uma coisa ali. Mas assim, que esse minuto e chegam todos agitadinhos, né? É incrível. Não é só lá em todos os lugares, mas saem correndo de carro, fazendo ousadias, né, no trânsito, porque precisa chegar no horário, cartão de ponto, aquela disciplina. Né? Essa pessoa, será que ela vai se lembrar de orar? Jamais ela entra ingenuamente num planeta no meio do apocalipse, eu estou falando dos dias atuais, no meio do apocalipse, ingenuidade, misturado aí com algumas doses de pecado capital, enfim, aí eu estou falando um pouco de preguiça, enfim, né? Mas vai lá saber, ficou até altas horas da madrugada, lá no TikTok, né? Enfim, sabe como que é? Excesso de informações, a mente fica meio aloprada, e acha que tem TDAH, e vai para uma clínica, aquela coisa toda que hoje estão dizendo que é normal. Não é normal, gente, não é. Não considere isso como uma normose. E com isso surgem riscos, com probabilidade de acontecer, e consequências inesperadas. Os antigos diziam, a pressa é inimiga da perfeição. Nós precisamos nos planejar melhor. E cá entre nós, a prece deve ser a prioridade número 1, porque você entra em sintonia. Nós vamos detalhar isso no desenrolar. Se nós prestarmos muita atenção, todos os enviados de Jesus, bem como o próprio Jesus, quando eu falo enviados, Confúcio, Sócrates, Lao Tse,
nos enviou recados de defesa o tempo todo. Eu estava até questionando um professor de neurociência, falei, mas então todo o sistema neuronal foi feito para defesa. Ele ficou se questionando, dá a impressão que tudo é montado para defesa. Tudo bem o tempo todo. E não é bem isso, tem ali alguns detalhes, mas eu não quero mergulhar nessa área científica. Aí você vê Jesus falando, os emissários falando, e Marcos, Jesus fala, está em Marcos, olhai, vigiar, olhar é para desconfiar e desconfiar de si, de tudo que está rolando, do ambiente, enfim, né? Vigiar, orar, e depois na sequência, olhar, vigiar e orar. Poucos fazem isso, poucos. Estão muito cheios de atividades, cheio de busca de sucesso profissional, sucesso pessoal, realização. A sociedade quer ver você lá em cima, aquela coisa toda. Se tem de se defender, significa que tem ataques. Senão Jesus não falaria. Por que Jesus fala tanto em defesa? Todo mundo falando em defesa. O corpo tem sistemas de defesa, o instinto é pura defesa, o instinto animal que nós temos, né? E Allan Kardec, tudo bem? Então o ataque virá. Okay? Allan Kardec, dentro do projeto de Jesus, nos traz de forma clara como funciona o plano espiritual. Dá a impressão que o ataque só virá do plano espiritual? Não. Nós podemos ter obsessores ao nosso redor, encarnados, simpáticos, sorridentes, treinados no YouTube, como conduzir com uma pessoa, como se relacionar, como orar. Tem cursos hoje para tudo, para tudo. Para tudo. Mas nada substitui a vida para a gente deparar o estágio que nós nos encontramos. E aí, olha, Allan Kardec traz uma forma clara como que os espíritos se movimentam ao nosso redor. É só questão de estudar todas as obras. Né? Hoje tem um mundo de livros espíritas que eu acho que até para distrair. Ainda bem que pararam de lançar, porque são raros os espíritas que leram todas as obras de Allan Kardec. Raros. Então ficam inventando moda, lançando livros. Não cai nessa. Ah, mas uns livros maravilhosos. Sim, sim, mas sem tomar muito cuidado. Nós sempre pegar o arroz com o feijão e fazer bem feito. Está lá as obras de Allan Kardec, né? E de repente a gente deixa de aprender algo, porque ficamos perdendo tempo aí com determinados livros que trazem alguma coisinha, todos eles trazem, mas precisa tomar muito cuidado nessa área, precisa tomar cuidado. Então, vejam bem, deixa claro que estamos aqui, Allan Kardec, com raras exceções, porque nós temos débito. Se temos débitos, temos obsessores ao nosso redor. Portanto, a linha de raciocínio é bem simples e objetiva, só não entende quem não quer. Alguém pode pensar, mas eu sou tão bonzinho. Ah, não acredito que eu fiz maldade em vida anterior. Estou até questionando se existe vida anterior. Eu sou tão bonzinho. Pode acreditar, sim, com raras exceções, raríssimos que vêm para cá na Terra, estão em uma missão especial e não tem mais o que espiar e nem provar. Raríssimas, raríssimas. Então, nós temos que entrar na vida preparado, ou vocês preferem estar despreparados. Já tivemos experiência de estar na vida despreparados e levamos, sim, bordoadas merecidamente. Sim, nós somos espíritos velhos, nós sabemos o que deve fazer. Só que escolhemos muitas vezes aí, vacilamos nas escolhas, vacilamos, não usamos a riqueza do pensar adequadamente, tantos poderes junto com esse computador aqui, são opções, a gente respeita. Sem oração, a probabilidade é enorme, enorme de nós estarmos aí numa frequência baixa, contribuindo com o coletivo numa frequência baixa da nossa energia mental. Para quem está chegando agora, o pensamento e o sentimento é uma energia similar à de rádio. Estuda em física, campos elétricos e magnéticos. Campo elétrico variável produz um magnético variável elétrico. Portanto, nós estamos gerando energias mentais
contribuindo ou descontribuindo por um mundo melhor. Não, mas eu sou bonzinho, eu vou no culto, eu vou na missa, eu não perco uma palestra espírita, eu leio o evangelho. Irmão, mas como é que a média sua do dia, como é que está a sua energia mental? Aí que está, irmão. Não é fácil, irmão. Você pensa, aqui não é para amador. E aí, vejam bem, olha, porque o coletivo, a gente recebe e devolve. Passa, lembra? A mente é o espelho da vida. A gente recebe e devolve. A gente pode até potencializar energias negativas, frequências baixas. Portanto, nós sabemos, nesse período que se aproxima da regeneração, que a negatividade não vai pegar leve. Hoje o mal não tem onde se esconder. Eles estão jogando abertamente. Dá uma olhada. Só não vê quem não quer, cara. A não ser que você está perdendo tempo aí com informações que não agregam valor. Se você der uma olhadinha no mundão, no Brasilzão, para onde você for, o jogo está aberto. Eles não têm mais. Não tem, eu falo, mas antigamente escondiam. Eu era até feliz porque eu achava que isso não acontecia. E ingenuidade da nossa parte, né? A negatividade está procurando ficar contínua. Quem não orar não vai conseguir elevar a frequência de outra forma, porque a negatividade está entrando com tudo. Portanto, é aquela grande separação joio do trigo que a gente vem falando há tempo aqui. Em outras palavras, se não estiver na frequência da oração sincera, será atraído pelo mal. A ausência do bem, né? O mal é temporário, que vem ali cheio de prazer, cheio de tentações. Deus nos possibilitou o livre-arbítrio. Deus nos possibilitou. Mas o mal procura cercear a liberdade de escolha, bem como escravizar. Isso vem lá das outras dimensões inferiores, viu? Escravos e o rei. Portanto, as ditaduras é muito parecido com outras dimensões. Então, as tentativas não é só praticamente de maneira geral. Isso nos Estados Unidos. Se você for para algum estado ali, por exemplo, Illinois, Califórnia, você já percebe isso daí. Bom, mas eu não quero entrar no campo geopolítico, mas é uma realidade que a gente tem que acompanhar. E se isso está acontecendo no meu tempo atual, o que eu posso fazer? Pelo menos orar para a Califórnia, irmão. Mas eu vou orar para os Estados Unidos, sendo que o Brasil tem. Sim, ora para as eleições americanas, você vai estar contribuindo. E você vai estar intercedendo, pedindo uma ajuda, porque muita gente não imagina, porque o professor de história falou que ia ser bom, e eu acho que vai ser bom, e não mergulha, irmão, acorde, irmão, pós-graduado falando umas abobrinhas, então tem que tomar cuidado, dá uma olhada aí o que está rolando. Então, é um mundo onde a pressão vai aumentar, é isso que eu estou querendo dizer. E vão cercear a liberdade. Peraí, estão cerceando a minha liberdade de escolha, de fala? Tem alguma coisa errada, não é do bem. Se Deus, através de Santo Agostinho, trouxe essas informações, liberdade de pensar, então nós temos que prestar atenção. Quem será manipulado? Quem ora ou quem não ora? A probabilidade de quem não ora é bem maior. Não o que ora está totalmente garantido, não. Aí depende. A espiritualidade menor analisa os pontos fracos, depende ali das forças de vontade do camarada, do estágio moral que ele se encontra. A oração contribui muito, mas depende de nós. Depende muito mais de nós. Agora tem outra questão. Não basta orar, tem que saber orar. Para o nosso pai, que o correto seria papai, que nós somos crianças espirituais, importa as frases, é uma pergunta, importa as frases ditas sem coração, sem sentimento? Não. Mesmo porque o sentimento gera um campo magnético 5.000 vezes mais intenso do que o campo magnético do cérebro. Portanto, palavras têm uma significância, mas muito pouco. O sentimento é praticamente tudo, podemos dizer. 5.000 vezes, o campo magnético 5.000 vezes mais potente. O campo elétrico do coração, 100 vezes mais potente do que o campo elétrico do cérebro. E é isso que está sendo dito. Importa unicamente aí os sentimentos envolvidos, que no texto fala como uma oração sincera. O ideal é que o sentimento
de retorno ao plano material ao acordar, seja envolvido de agradecimento. Eu tenho um amigo, um senhor de idade, ele gerencia 16 linhas de produção. Quando eu vejo um gerente liderando apenas uma linha de produção reclamando, ai, meu Deus. Tem gente que não tem noção, né? 16, dá para imaginar, o cara é fera. E ele passou um risco de vida, não está aqui, está longe aqui, é uma outra cidade, enfim. Ele passou um risco de vida, ele comentou recentemente comigo que ele acorda, ele agradece do fundo do coração, agradece, faz as orações e, olha que interessante, ele tem um slogan. Ele fala, se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu faria? E ele mesmo fala para si mesmo, eu daria o máximo em tudo. Então ele dá o máximo na empresa, o máximo como marido, o máximo como filho, o máximo como pai. Esse eu garanto que não é meia boca. Esse não é. Mas a maior parte é. E ele confidenciou com muito religioso, ele ora várias vezes ao dia. Ele ora para a equipe dele. E eu passei para ele aquela ideia das crianças tibetanas e desejar que todo mundo seja feliz. Ele mudou o clima das linhas de produção. Então, olha, hoje é o último dia da minha vida. Chega de moleza, vamos para cima. Olha que lindo, né? A maior parte... como é que será, hein? Nossa, eu estou tão cheio de atividade, acho que eu não vou dar conta, não. Eu acho que eu estou com ansiedade. Peraí, sim, tem causas que realmente merecem a gente olhar com carinho, a tal da ansiedade. Mas você tem hora que você tem que determinar aí, você tem que comandar, porque se você deixar, eles te comandam. E uma frase dita é resultado de pensamento e sentimento. E recentemente ele mandou para mim que ele falou, agora eu estou falando uma nova frase, eu me amo. Falei, achei muito engraçado, porque eu dei bastante corda, eu elogiei isso. E é interessante. Portanto, qual o slogan que a gente deveria usar ou usa ao acordar? Ou seja, corre atrás das notícias nada positivas que estão rolando em todos os jornais do mundo. O ideal também é que tenhamos sentimentos de humildade em reconhecer as bênçãos que nós recebemos. Eu vou recordar o que nós já comentamos, nós viemos de Umbral, Ismael que trouxe nós para o Brasilzão para trabalhar. Portanto, o nosso passado, de maneira geral, pode ser que tenha alguma exceção aí, não é nada legal. Então, a misericórdia divina, só de estar aqui, respirando, vivenciando tudo isso, a maravilha que é a vida, as mudanças grandes e rápidas, é para agradecer. E muitas bênçãos, a gente nem fica sabendo que nós recebemos. Eu vejo muitas vezes, vem uma intuição de eu mudar o caminho, chego em casa, na boa, eu falo, cara, mas por que surgiu a intuição de eu mudar um caminho que normalmente eu faço? Né? Vai lá saber. Mas eu aprendi a agradecer algo que era para ter acontecido, e um anjo da guarda, um irmão, foi orientar, falou, Davidson, muda o caminho. Então, eu estou aprendendo a agradecer o que não aconteceu e que poderia ter acontecido. Eu tenho algumas histórias para contar da minha vida, mas vai tomar muito tempo. Portanto, situações que nós recebemos ajuda. E, olha, quando a gente... antes das minhas orações, eu tenho o hábito de contemplar o cosmos, e agora mais o cosmos quando eu digo universo. Que forças mantêm esses planetas? Todos eles não se trombam, as galáxias, algo infinito, que forças mantém, né? Eu costumo falar, eu não consigo manter uma caneta parada no ar, eu não tenho inteligência para tudo isso. Isso gera uma admiração, e eu interpreto isso como uma redução do meu orgulho, eu interpreto como humildade. E recentemente eu tenho procurado viajar aqui no corpo humano. Caramba! 100 bilhões de neurônios. A hora que eu acordo, levanto o meu braço, o que rolou de informações, neurônios ali na sinapse, mandando informação
o organizador central, uma coordenação para levantar o braço, é algo assim fora do comum. Aí eu começo as orações. Isso aumenta a minha fé de uma forma fantástica. Eu faço isto e sugiro nós fazermos, porque eu me volto para o Pai. E o Pai Nosso é uma oração para o nosso Pai. Né? Com o maior respeito, Jesus está junto, lógico, mas eu me volto mais. Né? É o ideal, portanto, aí ter esses sentimentos, né? Esses sentimentos, voltando aqui, de agradecimento. Portanto, nós só temos que agradecer. E também é sabido que ao acordar, se você não se mexer, tem que educar a mente. E não abrir os olhos, grandes probabilidades de você se lembrar do sonho. Ou desdobramento, que é um sonho lúcido. E vem muitas informações. E aí nós já comentamos aqui, se você pedir antes de dormir e até escrever, olha, eu preciso buscar esta verdade. E quero acordar e me lembrar. E escrever e pedir. Que essa metodologia vem do senhor Langerton, que era o braço direito do Chico Xavier e Uberaba. É uma dica, tá? Certas decisões na minha vida eu não tomo acordado, mas eu utilizo à noite. Nós já conversamos várias vezes, né? Tem músicos que fazem música durante a noite. A noite ela é propícia para trabalhar, para estudar, para buscar a verdade, para a gente se libertar. E tem gente que não ora, fica lá no celular e dorme até com o celular, cheio de abobrinhas na cabeça, e depois acorda com pesadelo. Merece ter pesadelo. Porque não ter esse tipo de informação hoje, eu estou aqui comentando, mas isso está em algum lugar aí. Se você buscar se informar, reservar um tempo para esse desenvolvimento, não é possível que não estejam. Tem histórias aí para contar nessa área que eu venho repetindo há muito tempo. Também a oração deve pedir amparo, misericórdia, indulgência, considerando as nossas fraquezas ainda naturais, uma vez que nós viemos aqui para se fortificar. Né? E a oração dominical, Pai Nosso, faz esses pedidos maravilhosos, pedindo amparo e, de alguma forma, misericórdia, né? O perdão. É uma oração maravilhosa. A prece, portanto, deve conter pedidos que necessitais em realidade. É inútil você pedir que abrevie as provas. Nós já comentamos aqui, que vos dê alegrias e riquezas, que você ganhe aí nessas apostas virtuais. Não tem sentido, né? No meu caso, eu vou contar aqui, acho que já comentei algumas vezes, eu desenvolvi um refluxo estomacal num treinamento militar no Rio de Janeiro. Foi emocional, um treinamento da pesada, oficiais, aquela jogada toda, né? E mesmo o Rio de Janeiro, para quem é médio, a energia muito pesada, apesar de que foi no Rio que surgiu o movimento, na época, entre os espiritistas, era o termo, né? A Federação Brasileira Espírita surgiu em 1884 e já com o respaldo do nosso doutor Bezerra de Menezes, que é um grande trabalhador para disseminar o cristianismo redivivo. E aquela energia foi uma somatória, só sei que minha família já frequentava a casa do doutor Bezerra, e, enfim, lembrando, olha, lá no século XIX isso, viu? 1884, portanto, o doutor Bezerra, na época encarnado, tá? Já estava batalhando por um movimento espírita. Quando eu caio aqui na casa do doutor Bezerra de Menezes, ficou bem claro que a correção daquilo, tá? Desse refluxo estomacal, era eu me reformar internamente. Eu tinha os padrões mentais nada legais. Isso que é legal da vida, né? Essa oportunidade de você provocar reformas íntimas, é muito legal. E ficou claro, eu não cobrei cura rápida, não. É engraçado que eu já estava, acho, no planejamento, eu sabia que ia demorar, demorou, mas curou. Foi um processo maravilhoso. E não podia ser antes, porque não ia dar certo. Tá? Não ia, tem todo momento. A cura não é apenas, lógico, nós já discutimos muito isso, né? A cura começa internamente. Né? Portanto, foi fantástico a experiência na casa do Dr. Bezerra e saber que o Dr. Bezerra estava aqui na fundação
do movimento espírita. E um detalhe, na época era crime ser espírita. Era Código Penal brasileiro, estava na Constituição. Portanto, homens de coragem. Coragem. Poucos homens, pouco eu falo homens, mulheres também, de coragem, como o doutor Bezerra de Menezes, naquela época no Rio de Janeiro. No texto que estamos estudando, portanto, está aí. Rogai que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Deus não vai trazer essas virtudes e falar, está aqui, meu filho. Eu vou contar um caso. Eu tenho um amigo, amicíssimo mesmo, lá da Colônia Espírita Fraternidade de Avaré. Não sei se devo citar o nome dele, mas ele ficou por 10 anos indo lá junto com a equipe do Chico Xavier, aprendendo sobre fitoterapia, e ele em Avaré, ele cura através da fitoterapia, um trabalho muito bonito que o senhor Langerton desenvolveu. O senhor Langerton estava ali entre os essênios na época de Cristo, tá? Lá na Chácara das Flores, em Hebron, lá na Palestina, na época que Cristo tinha 14 anos, essênio, e o senhor Langerton passou essa metodologia, e esse amigo frequentou, e ele frequentou centros que davam apoio para o Chico Xavier. Olha, centros espíritas que davam apoio. E ele comentou comigo que ele foi naquele centro do vô Lázaro e o vô João. Vô de avô, tá? Vô Lázaro e vô João. E estava certa vez o vô João lendo e estudando o Evangelho junto a um bocado de pessoas, eu vou usar um termo aí, extremamente obsediadas. Isso é comentado em Uberaba, todo mundo sabe. E, de repente, um obsediado defecou, você vê que o camarada está bem obsediado, defecou ali, pegou aquele dejeto e passou no rosto do vô João, um senhor de idade. O vô João, com muita tranquilidade, fechou o Evangelho, mas antes de fechar, colocou a caneta, olha, tá? Fechou o Evangelho, levantou, no silêncio, foi até o banheiro, lavou o rosto, voltou, sentou na cadeira dele e continuou os estudos do Evangelho. Bom, quando a gente ouve uma história dessa, fala, caramba, como eu estou... Há um detalhe, ele retornou em silêncio. Eu esqueci de comentar esse detalhe, né? Estamos aí em cima do horário, e eu não lembro se eu comentei aqui em reunião, mas eu vou repetir, pode ser que tenha gente nova. Em determinado momento da minha vida, me ajudou muito uma fala, eu vou comentar bem rapidinho, uma fala de na realidade é um cineasta, enfim, um roteirista, holandês, uma fala dele que trouxe essa informação, tá? Mas, enfim, eu vou resumir. Era um talk show na Holanda, Países Baixos, e estava lá entrevistando uma pessoa, de repente entrou um ativista com uma placa no peito, salve a natureza. Peladão, durante o programa ao vivo. Tá? Eu devo ter comentado numa das reuniões, não sei se eu estou sendo repetitivo. E esse entrevistador me fez lembrar do vô João. Esse entrevistador, a hora que olhou aquele camarada ativista com uma placa, salve a natureza, peladão, nu, entrando no programa ao vivo, ele se manteve extremamente equilibrado. Ele virou e falou, o que você quer? Não, temos que salvar a natureza. Ele falou, por favor, senta aí, deixa eu terminar a entrevista aqui, aí eu converso com você. E aí o camarada sentou, a câmera, ele terminou a entrevista com calma, a câmera jogava para o rapaz, peladão, sentado ali num constrangimento danado, e depois ele entrevistou o rapaz, onde ele teve a oportunidade de se manifestar. Tem certos momentos na vida que a gente tem que aceitar e converter em oportunidades para reduzir orgulho, reduzir egoísmo, enfim, abraçar as virtudes cristãs. Portanto, são oportunidades que vêm para nos testar. Todos nós vamos ter alguma situação que eu chamo aí de imprevisível, improvável, inesperada. Inclusive, na minha recomendação, acordou de manhã, a primeira coisa que, depois de tudo isso que nós conversamos aqui, né, esses detalhes, é um ritual.
É um ritual que a gente para almoçar. Qual é o problema? Alimentar a alma, irmão. Qual é o problema? Você quer deixar sua alma desnutrida. Qual é o problema? Eu tenho que ser objetivo, rápido. Eu fui treinado, processo. É como se fosse just in time, que tem que acelerar. Acorda, irmão, você tem que alimentar a sua alma. Possivelmente a sua alma está desnutrida. E certos momentos na vida que podem ocorrer nesses 3 Is, e é legal de manhã fazer oração, não é para virar aí um fanatismo, mas falar, olha, possivelmente hoje pode surgir algo imprevisível, improvável, inesperado. Então eu já vou aqui me preparando, uma vez por hora quero pensar na imagem de Jesus. Aí alguém vai falar, Davidson, você está exagerando, você virou um fanático. Vamos ver, nós estamos aí no meio do Apocalipse. Quem estudou Apocalipse está olhando, fala, pô, está acontecendo, cara. Não vem numa, mas tudo que o João, o outro João, hein, não é o vô João, o outro João, apóstolo, João teve aquela vidência, né? Aquela Apocalipse de João, tinha vários Apocalipses. Então está acontecendo. Você fala, pá, não vai, deixa isso para lá, fique à vontade, tá? Agora, só para finalizar, o silêncio, por assim dizer, é uma atmosfera da oração. Esse silêncio não apenas a ausência do ruído externo, mas um silêncio interior que acalma a gente das preocupações. Eu estou pegando silêncio lá do vô João, hein? E as ansiedades que muitas vezes tomam conta da nossa mente, né? E, portanto, é uma forma de oração, o silêncio. O silêncio é nós devemos ter um outro olhar para ele e praticar mais o silêncio nos dias atuais, que eu chamo de voltar para o departamento eu mais vezes. Pelo menos uma vez por hora, vai no banheiro, joga uma água no rosto, faz uma oração, no meio do trabalho, não importa, mas bota no celular, pare uma vez por hora para enxergar onde vai estar o furacão. O furacão, dentro da empresa ou na família, na vida social, enfim. O silêncio é a melhor resposta. Quando percebemos que as nossas palavras também podem ferir alguém, o silêncio ajuda. Portanto, o silêncio só tem vantagens e equivale a uma oração. Então fica aqui um recado, uma sugestão. Silêncio, não é para aceitar tudo também, por favor, mas reflita, porque a aceitação de determinadas situações e converta. Situações que você não pode mudar. E converta. Converta para oportunidades, que tudo é oportunidade. Porque se tem ameaça, tem oportunidade. Portanto, a oração é um alimento para a alma, para a mente, e a neurociência comprovou que a hora que você ora, alguns não concordam, mas chamam de pontos de Deus. Quando você ora, vem um fluxo sanguíneo aqui nos lobos laterais, provoca uma imunidade, segundo alguns especialistas, e é gratuito. Agora, quem não está orando, eu vou usar um termo maravilhoso aqui do interior, está dormindo de botina. Está dormindo. Então, olha, que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana praticando os 3 Is. Que Deus abençoe a todos. Maravilhosa explanação sobre como orar, né? Só para colocar uma ideia a mais, né? Uma opiniãozinha, uma ideia. Orar necessita dedicação. Se dedicar. Orar é se entregar. Deixar que as boas energias penetrem o seu ser, o seu espírito, e traga o conforto necessário, né? Então, orar requer um momento íntimo seu, a sua conversa íntima com Jesus, né? Agradecendo coisas boas e coisas ruins, porque coisas ruins são alertas, né? Sabemos disso. Então temos que agradecer, porque tudo
Nós temos que ter consciência que são ensinamentos, que a gente está aqui para isso, aprender. Aprender através da oração, de nossa dedicação. Né? Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite. Infelizmente, nós não temos a presença do André, ele está com compromisso profissional, mas doutor Deolindo, tenho certeza, está junto de nós neste momento, nos amparando, nos abençoando, trazendo conforto para todas as nossas necessidades. Então vamos agradecer a este momento que nós tivemos no dia de hoje, poder entender um pouco mais sobre a prece sincera, a prece dedicada com amor e carinho. Né? Agradecer por os ensinamentos que Jesus tem nos trazido através dos nossos estudos, das nossas reflexões, que possamos estar ligados cada vez mais e mais próximos de Jesus, o nosso querido Mestre. Vamos pedir ao Pai que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, e que estão presentes e precisam dessa boa energia, desse bom fluido que nós desfrutamos agora neste momento. Que toda essa boa energia, esses bons fluidos, possa chegar a todos, enfermos, aonde estiverem. Que Jesus os conforte, que Jesus os fortaleça, que eles possam receber este amor e este carinho de Jesus. E assim, Pai, te agradecemos mais uma vez por este momento que tivemos nesta noite. E em gratidão a este momento, nós faremos a prece de Cáritas, prece maravilhosa que nos fortalece e nos ampara. Eu pediria hoje que a Ana Espinosa fizesse a prece para nós, Ana, por favor. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, muito obrigada. Que assim seja. Muito bom. Prece maravilhosa, né? Ela nos traz uma energia muito tranquila e calma. Muito bom. Desejo a todos uma boa noite. Que todos tenham uma noite reconfortante.
Que assim seja, que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite.